A paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do MSA. E hoje a gente vai falar da continuidade, né, na fase 2, na página 17, onde a gente vai estar falando e dando continuidade ao assunto das figuras musicais. Então, se você já gostou do conteúdo desse vídeo, eu peço que já deixe seu like, se inscreva, compartilhe com um amigo ou amiga para que essa aula possa ajudar também. E no final dessa aula que você possa estar deixando seu feedback aí nos comentários, tá? Dizendo se você gostou, se ficou com alguma dúvida, que eu vou estar lhe respondendo. Antes de iniciarmos, quero deixar claro que a gente já tem uma aula falando sobre esse quadrado aqui, né? Sobre a introdução das figuras musicais. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu vou estar deixando aqui nos cards a aulazinha. E também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, para que você possa assistir primeiramente ela, para que possa entender de fato o que são as figuras musicais e dar sequência aqui a essa aula de agora, tá? Que é a parte 2, tá bom? Então, dito isso, vamos começar aqui, né, continuar a nossa aula. Para a gente só dar uma resumida, o que são as figuras musicais? Como o próprio nome diz, são figuras, ou seja, símbolos que representam na música a duração do som, do silêncio e também representam o ritmo musical, tá? E quais são essas figuras? Temos as figuras de som, que representadas por essas 7 figuras, e as figuras de silêncio, respectivas. Eu tenho a figura de som chamada semibreve e a sua respectiva figura de silêncio, também conhecida como as pausas, tá bom? Onde é que vão estar essas figuras? Tanto de som quanto de silêncio, né? Também conhecida como as pausas. Elas vão estar grafadas na partituras, juntamente com o pentagrama, tudo incluso, como eu falei, na partitura, né? Ou seja, vai ter a clave, a fórmula de compasso, a armadura de clave, tudo vai estar incluído. Então, elas vão estar juntas ali. Porque elas inclusas dentro de um pentagrama, com uma clave, com uma armadura de clave, ela vai representar o quê? Qual é a nota musical a ser tocada ali. E as notas musicais são o quê? As 7 notinhas que eu já falei para vocês. Do, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas são as notas. Então, a partir do momento em que essas figuras, principalmente as de som, na verdade, só as de som, né? Que elas vão representar o quê? A nota musical ali. De acordo com a altura que ela tiver, de acordo com a clave que ela estiver ali. Tá bom? E também de acordo com a sua duração, dependendo da fórmula de compasso. Ok, entendido isso. E também tem a tonalidade de acordo com a armadura de clave, viu? Então, isso tudo é um globo, assim, de vários conjuntos, de vários termos, para que, enfim, a gente possa tornar uma partitura, tá? Bom, então, dito isso, vamos continuar aqui falando sobre esse pedacinho aqui que eu só li na aula anterior, né? Mas eu não expliquei a fundo a vocês sobre o que diz aqui, tá? Então, vamos reler novamente. O número de equivalência. O que é o número de equivalência? Ele define uma comparação de cada figura com a semibreve. É muito importante isso aqui, ó, com a semibreve. Demonstrando quantas unidades daquela figura cabem dentro de uma semibreve. Tá? O que significa isso? O número de equivalência é essa última coluna aqui dessa tabela. Então, vimos que a semibreve é representada pelo número 1, a mínima pelo número 2, semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64. Irmã, esse número de equivalência significa a duração dela? Não, até porque não faria sentido, né? Isso aqui ser a duração delas ali de som. E também, respectivamente, de silêncio. Porque é para isso que a gente tem o quê? A tão chamada fórmula de compasso, que é ela que vai dar o tempo certo de cada compasso e como é que vai ser ali a duração de cada figura musical naquela partitura. Então, isso aqui é apenas o número de equivalência, que o que é? Define uma comparação de cada figura, de acordo sempre com qual? Com a primeira que aparece aqui, conhecida como semibreve. Ela demonstra quantas unidades daquela figura, de qualquer figura aqui, vai caber dentro de uma semibreve. Então, se a semibreve é ali, vamos dizer assim, é a nossa referência,
é o que a gente vai dar início para entender as demais, então ela é conhecida como o número 1. Muitas irmãs, né, muitas professoras, organistas que dão aula, falam que, e eu também vou estar utilizando essa didática para facilitar para vocês, que o número de equivalência é como se fosse o CPF daquela figura, tá? Assim como cada um tem um CPF, nenhum CPF é igual, sempre um número é diferente, assim as figuras musicais também têm seus próprios CPFs, conhecido aqui como número de equivalência. A semibreve 1, mínima 2, semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64. Porém, é a partir da semibreve, que é o nosso princípio aqui, por isso que ela vai ser colocada como número 1, a gente vai dar para entender aqui as demais figuras. Então, entendido que a semibreve é a nossa base para que assim possa ter a distribuição, a divisão, a proporcionalidade das demais figuras, a gente vai agora continuar aqui falando. Um exemplo. Veja, por exemplo, que a mínima, que é essa daqui, tem o número 2. Ok. E a semibreve tem número 1. Ok. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cabem duas mínimas aonde? Em uma semibreve. Ou seja, uma mínima mais outra mínima equivale no fim uma semibreve. Nossa, agora eu vou ter que estudar matemática. Agora entra aí a parte da matemática aí na nosso estudo musical. Daqui para frente a gente vai ver muito conteúdo assim em relação à matemática, a divisão, a proporcionalidade, tá bom? Então, isso foi o primeiro exemplo. Vamos ler o segundo exemplo? Daqui a pouco eu explico mais detalhado para vocês. Outro exemplo. A colcheia tem número 8. Colcheia número 8. Isso quer dizer que numa semibreve cabem 8 colcheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colcheias equivalem no fim a uma semibreve. Uma colcheia, mais 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 uma colcheia. É o quê? É igual a uma semibreve. Tá? Essa partezinha aqui, olha o que ele fala. Esses números de equivalência também demonstram a proporção entre as figuras. Por exemplo, que numa colcheia, que é número 8, cabem duas semicolcheias de número 16. Uma colcheia de número 8 equivalem a duas semicolcheias de número 16. Que equivale a duas semicolcheias de número 16. E que ainda, numa mínima, equivalente ao número 2, cabem 4 colcheias de número 8. Meu Deus, irmã, esse último parágrafo aqui me deixou toda confusa. Pois é. Primeiro vamos entender esses daqui, para depois eu mostrar para vocês como é que é esses, tá bom? Vamos ver essa informação importante aqui. No inário, não foram utilizadas as figuras denominadas fusas e semifusas, que são essa aqui, última e penúltima. Por esse motivo, nesse método não serão abordadas, tá? Então, na música como um todo, qualquer canto, se você for estudar música, você vai ver essas 7 figuras musicais aqui, tá? Porém, como o MSA ele foi criado para que fique de acordo com o inário, né? E de acordo com os métodos também CCB que foram criados mas antes do MSA, não vai ter fusa e semifusa, até porque no próprio inário não tem. Consequentemente, não tem no inário e não vai ter nos métodos, né, dos volumes que foram criados aí. Então, como não terá, não vai ser abordado aqui no MSA, porque como o MSA e os novos métodos, eles foram criados, destinados para que está de acordo ali com o inário, né, para a gente não se aprofundar muito em assunto que a gente não vai, vamos dizer assim, necessariamente precisar para se tocar, né, que nosso intuito é tocar ali dentro da igreja CCB, dentro do templo ali, tá bom? Então, por isso que não vai ser utilizada fusa e semifusa, mas é bom você ter em mente que existe essas duas figuras musicais aqui, tá? Antes de dar início também, eu quero pular lá para a página 19, onde vai falar das partes que compõem a figura musical. Essa parte aqui, eu não gosto nem de falar que é uma nota musical,
Porque para mim, eu aqui que estou falando neste canal, Futuro Organista, para mim uma nota musical, ela é as notas que eu já falei para vocês. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E a partir do momento em que tem um pentagrama, uma amarradura de clave, onde tem ali o compasso, aí sim eu colocar naquele pentagrama uma figura musical, aí sim eu terei, de acordo com que altura ela tiver, uma nota musical. Por isso, nota musical para mim não é referente a essa figura. Nota musical para mim é quando ela está no pentagrama. Pode ter sido um erro? Pode ser. Eu ainda não vi a nova errata que chegou. Pode ser um erro? Pode ser. Pode ser que não, pode ser que muitos chamam aquela nota musical, mas para mim, nota musical é aquelas 7 notas que eu falei para vocês. E a partir do momento em que uma figura está inserida no pentagrama, aí sim, e claro, né, com a fórmula de compasso, com a armadura de clave ali, ela vai se tornar uma nota musical, porque a figura musical ela apresenta, como o próprio nome diz, uma figura, é um símbolo que representa o som, e esse som vai ser a nota que vai ser entoada ali, de acordo com a armadura de clave que tiver. Se é a clave de sol, de fá, de dó e a altura que ela tiver ali. Se vai ser um som grave, médio ou agudo, tá bom? Bom, então não vamos entrar muito em detalhe, né? Vamos entender aqui quais são as partes que compõem as figuras musicais, tá bom? Vou colocar bem aqui, ó, figuras, tá? E são no caso aqui ela vai estar representada pela figura colcheia, tá? Então, porque a colcheia ela tem todas as partes que compõem uma figura musical. A primeira delas é a cabeça. A figura ela tem uma forma elíptica, então ela pode aparecer tanto dessa forma assim, uma forma elíptica, tá? Desse modo ou desse modo. Essa cabeça aqui, ela só é representada pela qual? Pela semibreve, né? E tem essa cabecinha aqui, ó, que ela é representada tanto pela colcheia e como pela semínima, né? Elas são utilizadas essas duas cabeças aqui. A haste é um traço vertical colocado para cima, se tiver para cima à direita da cabeça da nota, né? Aqui. E se for para baixo, à esquerda da cabeça da nota. Então, a haste é esse traço vertical aqui. Se for para cima é à direita, se for para baixo, à esquerda. E a bandeirola, também chamada de colchete, deve estar sempre colocada à direita da haste. Então, tanto se for para cima quanto se for para baixo, se a nota estiver escrita, né, grafada, ela tem que estar sempre à direita da haste da figura, tá bom? Então, a gente já viu as 3 partes que compõem a figura, tá? A cabeça, a haste e a bandeirola, também conhecida como colchete, tá? E quando só é demonstrado a cabeça da figura, tá representado o quê? A semibreve, né? A cabecinha ali que ela é branca por dentro e nas suas laterais é preta. Quando tiver com uma haste, ela tá representada pela mínima. E se tiver apenas a cabecinha branca e uma haste, é qual? É a mínima, né? Que aparece bem aqui, ó. Tá bom? E se tiver as 3 partes, a cabeça, a haste e o colchete, é porque é a figura colcheia. E se tiver com a cabeça, a haste e 2 colcheias, é qual? A semicolcheia, tá bom? E também, se no caso for 3 colcheias, é a fusa. E se for 4 colcheias, a semifusa, tá? E aqui ele fala que as notas que tem bandeirola, né, também conhecida como colchete, quando elas estão juntinhas, elas podem, não necessariamente é uma regra, tá? Ser ligadas por traços. Notas como uma bandeirola terão um traço. Notas com 2 bandeirolas terão 2 traços. Veja alguns exemplos. Então 2 colcheias, né? Tem métodos que às vezes coloca várias colcheias, pam, 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 pam. Porém, fica assim, de acordo com visual, né? De acordo com apenas o visual mesmo, analítico ali, a pessoa às vezes não gosta, né? O escritorista ali que tá fazendo a partitura não gosta que estejam assim. Aí prefere grafar elas desse modo, apenas com a cabeça, a haste e um traço. Esse um traço aqui representa a união dos 2 colchetes. E se tiver 2 traços, significa que é a união dos 2 colchetes que tem cada semicolcheia, como é esse exemplo aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 hastezinhas
no caso, perdão, eu tenho dois risquinhos aqui, esses dois traços, que por quê? Porque cada semicolcheia tem dois traços, né? Então, eu ligando uma colcheia com uma colcheia, eu tenho um traço. Outro colchete com outro colchete, eu tenho um segundo traço. Aqui, ó, eu tenho apenas um e depois dois traços. Significa o quê? Que essa primeira aqui é uma colcheia e essa segunda aqui é uma semicolcheia. E essa terceira também é uma semicolcheia, porque está ligada. Agora, se eu tivesse um traço seguido aqui, significa que as três são semicolcheias. Tá bom? Eu só queria mostrar essa parte aqui para vocês entenderem, tá? Porque acho interessante, né? A gente entender as partes das figuras, o que compõe, né? Bom, então, tendo isso em vista, né? Tendo essa base aí, agora a gente vai voltar para a equivalência das figuras musicais.